Eu faço. Eu faço. Olá, meu nome é Juliana Carvalho e eu também faço a diferença. Sexo, prazer, ter filhos. Isso é possível mesmo depois de sofrer uma lesão na medula. E tudo faz parte de uma nova jornada de conhecimento, reinvenção e reabilitação do corpo e da mente. No programa de hoje vamos falar de uma sexualidade que perdeu importantes partes e funções do corpo, mas que dá a volta por cima e retorna cheia de amor e vontade. Existe sim vida sexual depois de uma lesão medular. Você acha que é possível que um cadeirante mantenha relações sexuais? Olha, depende do grau da lesão, né? Se não for uma lesão completa, acho que sim. Se é possível, eu não sei tecnicamente. Mas eu acredito que, dependendo da lesão que ele tem, se ele consegue mexer assim embaixo, eu acho que deve ser possível, sim. O que a senhora acha? É possível um cadeirante manter relações sexuais? Claro que sim. Já está mais do que provado, não é? Apesar das mudanças no corpo, como dificuldades de ereção para os homens, falta de lubrificação das mulheres, além da ausência de sensibilidade na região genital, o libido continua. O problema é que essas mudanças no organismo acabam afetando a autoestima das pessoas com lesão medular, como aconteceu com a Audrey. Com 22 anos, ela sofreu um acidente de carro e acabou ficando paraplégica. Para ela, após a lesão, a sua vida sexual estava acabada. Eu achei que tinha acabado. Eu achei assim, terminou o mundo, acabou, não vai existir mais sexo. E aquilo me pirava muito a cabeça, assim, porque eu achava que não ia ter mais tesão, que não ia ter mais nada. Alguns caras tentavam se aproximar de mim, mas eu não deixava. A parte emocional vai interferir em como ele vai ter esse desempenho depois da lesão medular, né? Em função das alterações físicas, como ele vai enfrentar a nova autoimagem, como ele vai enfrentar a necessidade de alguns estímulos, né, para obter a ereção ou a estimulação e lubrificação no caso das mulheres. Então, a maneira como ele vai enfrentar tudo isso vai fazer a diferença. A aceitação das mudanças é muito importante para o cadeirante encarar esta nova vida. Tudo precisará ser adaptado, inclusive o sexo. A autora da cartilha Reeducação Sexual do Lesado Medular dá algumas dicas. O corpo como um todo pode ser estimulado, cada um tem as suas áreas erógenas, e isso deve ser descoberto entre o casal que estiver naquela relação, naquele momento, né? Mesmo as áreas insensíveis, elas devem ser tocadas para o estímulo visual facilitar essa excitação. Quando isso ocorre, o orgasmo pode acontecer, já que é uma função cerebral que continua intacta após a lesão. 80% dos homens com lesão medular são capazes de ter ereção. O difícil é mantê-la por muito tempo, mas alguns recursos podem auxiliar na hora H. Para eles, mecanismos como o anel peniano e a bomba a vácuo ajudam o cadeirante a ter e manter a ereção. Para mim, tudo tranquilo. A ereção que eu tenho satisfaz a minha parceira, né? Então, eu graças a Deus, não posso me queixar de nada. Dei muita sorte. A gente começa a descobrir outras formas de sentir prazer, de chegar ao orgasmo de outra maneira, entendeu? Assim, trabalhando bem mais cada movimento, cada parte do teu corpo, sabe? Com a pessoa que está junto contigo. Os cadeirantes ainda podem contar com medicamentos como o Viagra e Cialis, que têm a mesma função. E para aqueles homens que sonham em realizar posições que achavam não poder mais, também já existe solução. O Intimate Rider é um aparelho importado dos Estados Unidos que custa em média R$500. Com ele, é possível fazer movimentos que antes não eram possíveis. Mas enquanto surgem recursos para auxiliar na vida sexual dos cadeirantes, algumas coisas não evoluem. Uma situação frequente que os lesados medulares enfrentam é o desconhecimento e, algumas vezes, até o preconceito das outras pessoas. Simone, casada com Guacir há 9 anos, conta que também já passou por uma situação dessas. Eu estava no supermercado, nós estávamos comprando mala, que a gente ia viajar, e ela disse, mas eu tenho... tu é tão bonita, tu é tão linda, mas eu tenho tanta pena de ti. Eu disse, mas pena por quê? Porque assim, tu é uma mulher tão bonita e ele, né, não te satisfaz. Me lembro a palavra que ela usou foi... Ele não funciona, né?
Ele é impotente. E eu olhei para ela, mas quem lhe disse isso? Não, porque a condição dele, eu digo, não, você está muito enganado. Não existe nada disso, isso é mais preconceito, não existe nada disso, satisfaz sim, funciona tudo, que ele só não caminha, o resto tudo funciona. E outra coisa, na horizontal todo mundo é igual. Tem as pessoas vê tu na rua com um casal, sabe? Eu tenho uma filha, né? Aí as pessoas te olham, elas não te veem assim, ele deve ter pena dela, coitadinha. Eles olham assim, não adianta, sabe? Que nem quando eu fiquei grávida, e aí tinha amigas da minha avó, parentes assim, dizer assim, ai, que horror, quem fez isso? Como aconteceu isso? Da mesma maneira que elas, sabe? Porque tu tá numa cadeira de roda, fazer sexo é a mesma coisa. Apesar de ser colocado em segundo plano na fase da reabilitação, o sexo é muito importante na vida dos lesados medulares, como na de qualquer pessoa. Neste momento, as barreiras a serem superadas são mais psicológicas do que físicas. Mas depois desta redescoberta, eles garantem que o sexo pode ser tão bom quanto antes. A gente privilegia demais as preliminares, né? Normalmente as preliminares são bastante... A gente, que eu digo, é eu... e mais os amigos meus, que a gente comenta alguma coisa, e normalmente é a reclamação maior das mulheres, é a precocidade do parceiro, né? É a objetividade demasiada dele, que ele descuida. A mulherada pode querer pegar um cadeirante, que eu acho que não vai se arrepender, não. É mais tranquilo, é mais amoroso, tem muito mais carinho, tem muito mais dedicação. E tem aquela coisa fundamental, né, que é amor. Legal, não é?